Novembro de 1983, Londres. Pouco antes do amanhecer, 6 homens invadem um galpão perto do aeroporto de Heathrow, esperando sair de lá com algumas centenas de milhares de libras em dinheiro vivo. Em vez disso, eles ficam parados diante de 3 toneladas de ouro. Cerca de 26 milhões de libras empilhadas em barras pequenas e opacas. Mais dinheiro em uma única sala do que qualquer um deles conseguia imaginar. Mais do que eles conseguiam sequer carregar. E aquele ouro, a partir daquela manhã, parecia envenenar quase todo mundo que encostou nele. Nos anos seguintes, um número assustador de pessoas ligadas àquela fortuna acabou morta, arruinada, presa ou simplesmente desaparecida. Esta é a história do maior roubo de ouro que a Grã-Bretanha já tinha visto, do homem que liderou a quadrilha e da fortuna que muita gente passou a acreditar que era amaldiçoada. Imagine aquele cofre no instante em que as portas se abriram. Não é o tesouro cintilante dos filmes. São fileiras de barras pequenas e pesadas, de um amarelo sem brilho, apoiadas em pallets como estoque esquecido. 6 assaltantes comuns, respirando pesado atrás das máscaras, encarando uma parede de ouro e entendendo que todo o plano deles tinha acabado de ser destruído pelo tamanho do que encontraram. É aí que essa história começa. Não com um esquema genial, com um choque. Se você gosta de crimes reais, contados a partir dos registros e não do mito, se inscreva no canal. E leve uma pergunta na cabeça desde agora. Uma fortuna dessas é um prêmio ou um veneno? Para entender como tudo isso aconteceu, precisamos voltar, não ao ouro, ao homem. E por boa parte dessa história, ele não tem nome. É apenas o cérebro da operação. Imagine ele antes de tudo isso. Uma figura dura e temida na parte mais pesada do sul de Londres. Um sujeito que tinha passado anos no mundo do assalto à mão armada, entrando em lugares com máscara e arma e saindo com o dinheiro dos outros. Não era um gênio nem um falsificador refinado. Era algo mais simples e, no mundo dele, mais respeitado. Era um profissional. Um homem que assumia os maiores riscos e esperava as maiores recompensas, com uma reputação construída em sangue frio e disposição para fazer o que os mais fracos não fariam. Entenda o ambiente de onde ele veio. Era um mundo em que reputação valia como moeda, e um homem era medido pelo tamanho dos serviços que conseguia executar. A prisão ali não era vergonha, era quase uma patente. Nesse meio, o sonho final não era uma vida tranquila. Era o grande golpe, o assalto lendário que transformava um nome temido no bairro em mito. Quase nenhum deles chegava perto, mas ele tinha passado anos se preparando para o dia em que uma chance de verdade aparecesse. E é aí que está a semente de tudo. Um homem assim persegue uma coisa só: o serviço que encerra todos os outros, grande o bastante para nunca mais precisar trabalhar. A característica que o definia não era inteligência, era apetite. Uma fome sem fundo de ser o homem que fez o maior assalto de todos. Guarde essa palavra, porque o apetite é exatamente o que acendeu o pavio de tudo o que veio depois. E tem uma coisa sobre o apetite: ele não desliga quando você vence. Essa é a armadilha escondida dentro dele desde o começo, e ninguém enxergava isso ainda, muito menos ele mesmo. Uma fome grande o suficiente para levar um homem ao maior roubo do país jamais vai se contentar em executar o serviço e sumir em silêncio. Ela quer mais, quer ser vista, quer que o mundo saiba. Segure isso na cabeça enquanto o ouro sai daquele cofre, porque o mesmo impulso que o tornou capaz do impossível já estava escrevendo, discretamente, o final da história dele. E qual era o alvo? Um armazém de segurança em um condomínio industrial perto do aeroporto. Um prédio baixo e sem graça, do tipo que qualquer um passa de carro sem olhar 2 vezes. E esse era exatamente o ponto. Não parecia uma fortaleza, não parecia nada. Mas, lá dentro, atrás de portas de aço, alarmes e um cofre pesado, ficava um dos lugares por onde passava dinheiro sério da cidade. Um ponto de guarda para valores em trânsito, vigiado, monitorado, trancado. Para o público, invisível. Para o pequeno círculo de pessoas que sabia o que circulava ali, uma casa do tesouro escondida à vista de todos, protegida pela certeza de que ninguém seria louco ou informado o bastante para atacar.
E aqui está o que fazia daquilo uma fortaleza. A segurança não estava só nas paredes e no cofre. Estava no segredo. O sistema inteiro dependia de que gente de fora não soubesse o que havia lá dentro, não conhecesse a planta, nem as rotinas, nem as combinações que abriam as portas pesadas. Um estranho tentando arrombar aquilo enfrentaria um aço que não conseguiria cortar a tempo e fechaduras que não conseguiria abrir de jeito nenhum, com alarmes prontos para trazer a polícia muito antes do prêmio. A maior defesa do prédio era simples. Não dava para vencer aquilo por fora. Para vencer, era preciso já estar dentro do segredo. Era preciso ter alguém de dentro. Isso inverte tudo o que a gente supõe sobre esse tipo de lugar. Imaginamos segurança como espessura, paredes mais grossas, portas mais pesadas, fechaduras melhores. Mas a verdadeira armadura daquele prédio era o conhecimento. O aço parava um estranho, e não significava nada diante de um homem que recebeu a combinação de alguém de dentro. E essa é a verdade incômoda no centro desta história. O cofre mais forte do país não foi arrombado, foi traído. E era exatamente isso que o cérebro da operação tinha. Nunca se tratou de cortar uma parede no escuro. O plano girava em torno de uma única vantagem devastadora. Um dos homens que trabalhava dentro daquele prédio, um dos poucos com acesso e conhecimento, estava secretamente ligado à quadrilha. Alguém que podia abrir uma porta que jamais deveria ter sido aberta, que conhecia a rotina, que virava a fortaleza do avesso apenas por estar ali e ser confiável. O cofre mais forte do mundo é tão forte quanto as pessoas que guardam suas chaves. E uma dessas pessoas já tinha sido virada. Mas, mesmo com um homem por dentro, um serviço desse tamanho exige uma equipe. E aqui, a história se enche de figuras conhecidas apenas pela função. Havia o infiltrado, a chave silenciosa de tudo. Havia os brutamontes, encarregados de controlar os vigilantes e fazer o trabalho físico e assustador de dominar o local. Havia as mãos para mover a carga e, ao fundo, as conexões que teriam de dar um destino ao que saísse dali. Um círculo fechado de criminosos experientes, unidos por confiança, medo e a promessa de um pagamento inimaginável. E, atravessando tudo, um detalhe que pesaria mais do que qualquer outro. O infiltrado não era apenas um funcionário subornado. Ele era ligado à quadrilha por laços de família e casamento. Era um dos deles. Essa proximidade tornou o serviço possível, e é exatamente ela que ia rasgar tudo depois. Repare no perigo embutido nisso. Quando você recruta estranhos, não há vínculo óbvio ligando eles a você. Quando monta a equipe com família e amigos, ganha lealdade, mas cria uma corrente de conexões que qualquer detetive pode seguir. O infiltrado era perfeito porque era confiável, e fatal porque, no instante em que alguém perguntasse quem ali dentro tinha ligação com criminosos conhecidos, havia um fio saindo do armazém direto para o coração da quadrilha. Eles trocaram segurança por confiança, e essa troca decidiria tudo. Então, como se rouba uma fortaleza por dentro? O plano era brutal e simples, do tipo que não depende de tecnologia, mas de tempo, medo e informação. Atacar cedo, na luz cinzenta anterior ao expediente, quando só uma equipe mínima de vigilantes estava lá e a cidade ainda dormia. Usar o infiltrado para passar pelas portas que nenhum estranho atravessaria. Dominar os vigilantes instantaneamente antes que alguém alcançasse um alarme ou um telefone. E então arrancar, dos únicos homens que sabiam, o segredo que nenhuma parede protegia: as combinações do cofre. Abrir as portas, levar tudo, sumir antes que a cidade acordasse. Era essa a lógica fria da coisa. O prédio foi construído para manter estranhos do lado de fora. Não foi construído para sobreviver a uma manhã em que um dos seus homens de confiança abre a porta e deixa os lobos entrarem. E veja como eles precisaram de pouco. Nenhum túnel, nenhuma furadeira, nenhum maçarico. A grande arma daquele roubo não era uma ferramenta. Era informação e era medo. Informação para atravessar a porta no momento exato. Medo para arrancar o último segredo dos únicos homens capazes de entregá-lo. Dá para construir uma parede contra uma furadeira.
É muito mais difícil construir uma parede contra um funcionário de confiança e um grupo disposto a tudo depois de entrar. E então, chega a manhã. O escuro começando a ceder. Um condomínio industrial silencioso, ruas vazias, o zumbido baixo de uma cidade ainda dormindo. E, no armazém, uma porta que deveria continuar fechada se abre por dentro. A quadrilha entra rápido. Os vigilantes, esperando apenas mais um turno comum, são dominados de repente, controlados, jogados no chão. Acontece em segundos. Nenhum alarme dispara. Nenhuma luz de polícia corta o escuro. Apenas alguns homens assustados no chão e um grupo de figuras pesadas em pé sobre eles, exigindo uma coisa: os números, as combinações, o caminho para dentro do cofre. E foi aqui que o serviço ficou feio, como costuma acontecer. Para quebrar a resistência dos homens que guardavam o segredo, a quadrilha usou o terror. Relatos descrevem ameaças, agressões e gasolina derramada sobre um vigilante para deixar o perigo inconfundível. A mensagem era brutalmente clara: abram o cofre. Essa é a parte que a lenda limpinha costuma pular. Debaixo do glamour do maior roubo de ouro da história, havia pessoas reais, trabalhadores comuns, deitados num chão gelado na penumbra, acreditando de verdade que talvez não voltassem para casa. A violência não era cinematográfica, era assustadora e concreta, e funcionou. As combinações foram entregues. As portas pesadas começaram a se abrir. Esqueça o ouro por um instante e olhe para os homens no chão. Tudo o que veio depois, a fortuna, a lenda, a maldição, foi comprado ali com o terror de outras pessoas. É esse o custo real desses crimes, por baixo da emoção. Medo verdadeiro, sentido por gente que não fez nada de errado. E então vem um momento que transforma um assalto em lenda. A quadrilha tinha ido atrás de dinheiro vivo. Esperava maços de notas, um bom serviço, talvez algumas centenas de milhares de libras. Não foi isso que encontraram. Quando o cofre se abriu, eles estavam diante de ouro. Barra atrás de barra atrás de barra. Milhares de barras de ouro empilhadas, brilhando fosco no escuro, junto com dinheiro e joias. Um tesouro tão enorme que os paralisou. Não era o pagamento que tinham planejado. Era outra escala inteira. Uma fortuna que mal fazia sentido, parada num galpão comum perto do aeroporto. E aqui está a ironia que atravessa o centro desta história. Eles ganharam demais. Pense nisso. Uma quadrilha experiente tinha planejado um tipo específico de prêmio, uma pilha de dinheiro para dividir, gastar e sumir. Dinheiro vivo é fácil. Dinheiro vivo é anônimo. Dinheiro vivo se usa amanhã. Em vez disso, tropeçaram numa fortuna tão vasta e tão famosa que seria quase impossível de usar. Em poucos minutos, o roubo perfeito de dinheiro virou um roubo de ouro. E o ouro, como eles descobririam, é um tipo bem diferente de maldição para carregar. O tamanho da carga que os transformou em lendas foi o mesmo tamanho que condenaria quase todo mundo que a tocou. E aí o relógio virou outro tipo de problema, porque ouro é pesado. 3 toneladas são um peso brutal, nada parecido com recolher maços leves de notas. A quadrilha teve de trabalhar rápido e forte, arrastando caixa após caixa, barra após barra, até o veículo, no frio da manhã, com os músculos queimando e os minutos se esticando. Cada segundo aumentava o risco de alguém passar de carro, de um vigilante se soltar, de tudo desmoronar. Carregar e levantar, carregar e levantar. Suor no escuro gelado. Uma fortuna passando pelas mãos deles mais rápido do que conseguiam acreditar e mais pesada do que jamais tinham sonhado. Não é a imagem elegante de ladrões enfiando joias no bolso. É trabalho braçal e exaustivo, homens curvados sob caixas que cortam os braços, o veículo afundando nas molas a cada carga. Cada minuto extra ali dentro era um minuto mais perto do desastre. E mesmo assim, eles não conseguiam deixar aquilo para trás. Continuaram carregando muito além da janela segura, arrancando cada barra possível, porque a ganância e o espanto tinham assumido o volante. E então acabou. O veículo carregado, baixo sob o peso. A quadrilha sai para uma cidade que começa a acordar, deixando para trás um cofre esvaziado e vigilantes aterrorizados. Tinham entrado atrás de dinheiro,
saíram com cerca de 26 milhões de libras em ouro, um dos maiores roubos que o mundo já tinha visto. Por uma manhã inacreditável, foi o crime perfeito, e eles eram os ladrões mais ricos da Grã-Bretanha. Mas é aqui que quase todo mundo entende essa história errado. As pessoas acham que a parte difícil foi o assalto. Não foi. O assalto levou minutos. O verdadeiro pesadelo, aquilo que destruiria homens e encerraria vidas pelos anos seguintes, foi tudo o que veio depois. Porque existe um problema cruel escondido dentro de uma carga dessas. Dinheiro vivo se gasta. 3 toneladas de ouro roubado, rastreável e mundialmente famoso, não dá para simplesmente levar até uma loja e usar. Da noite para o dia, a quadrilha virou dona de uma fortuna em que não podia encostar, uma montanha de tesouro inútil até ser transformada em algo limpo. E esse problema se provaria muito mais perigoso do que qualquer cofre. Mas, antes disso, veio a rachadura. E ela veio quase imediatamente, justamente daquilo que tinha tornado o serviço possível, o infiltrado. Pense bem, um assalto assim, com um timing tão preciso, numa manhã em que a quadrilha sabia exatamente quando atacar e exatamente como entrar, grita uma palavra para qualquer detetive: interno. Alguém naquele prédio ajudou, e, quando os investigadores olharam para o pequeno círculo de homens de confiança com acesso, um deles se destacou. Tinha ligação com criminosos conhecidos. Os vínculos estavam ali, esperando para serem encontrados. A mesma proximidade que fez dele a chave perfeita, agora fazia dele o suspeito óbvio. E esse é um mito que precisa cair. A gente adora imaginar que um crime desse tamanho só pode ter sido resolvido por um detetive brilhante num duelo contra um gênio do crime. Não foi o que aconteceu. A quadrilha não foi superada em inteligência. Foi derrubada pela fraqueza mais simples de qualquer plano feito de pessoas. Pessoas podem ser ligadas umas às outras, e pessoas, sob pressão, quebram. Os detetives precisaram apenas fazer a pergunta óbvia e puxar o fio que já estava solto. O roubo perfeito tinha um nome colado nele desde a primeira manhã, e foi assim que tudo desabou. O infiltrado, levado para depor e pressionado, não era um profissional endurecido, preparado para aguentar aquilo. As perguntas vieram, as provas das ligações se acumularam, e sob o peso disso, ele quebrou. Falou. Entregou o que sabia, e o que ele sabia era tudo: os nomes, os rostos, os homens por trás do maior roubo de ouro da história do país. O único fio que tinha aberto o cofre agora desmanchava a quadrilha inteira. A força do plano também era o seu defeito fatal. Eles tinham confiado em um dos seus. E um dos seus não aguentou. A caçada se fechou rápido. Depois que o infiltrado falou, os detetives não tinham um mistério a resolver. Tinham nomes para perseguir e portas para derrubar. E é aí que o nome finalmente aparece. Durante toda a história, ele foi o cérebro, o homem duro atrás da máscara. Com a investigação estourando e as prisões chegando, o líder do assalto foi identificado como Mickey McAvoy, o assaltante do sul de Londres que enfim tinha encontrado seu grande golpe, o serviço para encerrar todos os serviços, e que agora estava no centro do maior roubo de ouro que a Grã-Bretanha já conheceu. E sinta o peso desse nome chegando. A reputação que ele perseguiu a vida inteira finalmente veio, mas não do jeito que ele queria. Ficou famoso sim, famoso como o homem que fez o maior roubo de ouro da história britânica, e foi pego, enquanto o próprio ouro continuava por aí, escorregando para outras mãos. O sonho e o desastre chegando no mesmo instante. E foi aqui que o defeito dele terminou o serviço que o infiltrado tinha começado. Um homem com aquele apetite sem fundo, aquela fome de ser o maior, não conseguia simplesmente sumir na sombra e viver quieto sobre a fortuna. Conta-se que McAvoy não resistiu aos sinais da riqueza repentina. Falou-se de uma casa nova e cara, de dinheiro circulando, de uma vida que de repente parecia rica demais para alguém que deveria ser ninguém. E, num detalhe que virou lenda, disse que ele tinha 2 cães de guarda e os batizou de Brinks e Matt, em homenagem ao próprio assalto que o deixou rico. Não dá para garantir que toda versão dessa história seja verdadeira, mas ela retrata o homem com precisão. Ele não conseguia ficar pequeno, não conseguia ficar quieto. Queria que o mundo soubesse quem ele era e o que tinha feito.
E esse tipo de fome funciona como um farol. Atrai o olhar. Sempre atrai. É a tragédia inteira em miniatura. O mesmo traço que o tornou capaz do assalto, a necessidade de ser o maior homem da sala, é o que tornou impossível escapar impune. Um homem mais discreto teria pegado sua parte, ficado calado e sumido numa vida comum. Ele nunca seria esse homem. No fim, foi derrubado não só por um infiltrado que falou, mas pelo formato do próprio caráter. E a queda foi pesada. Mickey McAvoy foi julgado, condenado pelo roubo e sentenciado a uma pena longa, cerca de 25 anos de prisão. Outro dos homens de ponta caiu junto com ele. A ironia amarga é que McAvoy foi preso e condenado cedo, trancado, enquanto a verdadeira fortuna, o ouro, continuava solta no mundo, sendo transformada em dinheiro por outras mãos. Ele executou o maior roubo do país e passaria os melhores anos da vida numa cela, enquanto o tesouro que tomou escorria por dedos que não eram os dele. Ele ficou com a sentença, nunca ficou de fato com o ouro. E aqui começa o labirinto, a pergunta que transforma um assalto em algo mais sombrio. Para onde foram 3 toneladas de ouro? Porque não dá para gastar barras de ouro. Para alguém ficar realmente rico, era preciso pegar aquele metal famoso e rastreável, derreter, disfarçar a origem e devolvê-lo em silêncio ao mercado comum como ouro limpo. Esse processo, a lavagem do ouro do Brink's-Mat, envolveu um elenco inteiro de novas pessoas, intermediários, negociantes, lavadores de dinheiro, gente que nunca pisou naquele armazém, mas que agora tinha a fortuna dele nas mãos. O roubo tinha sido a parte fácil. O ouro e o dinheiro em que ele se transformou começou a se espalhar pelo mundo do crime como algo vivo. E é aqui que nasce a ideia da maldição. Pense no que esse espalhamento significava. Cada pessoa que tocava naquele ouro para limpá-lo assumia junto um pedaço do perigo. Cada intermediário, cada pessoa que movia uma barra ou um pacote do dinheiro passava a estar ligada ao roubo mais notório do país, virando alvo da lei e de outros criminosos. A fortuna não deixava as pessoas apenas ricas, deixava marcadas. Dinheiro nessa escala não fica parado e não se comporta. Ele se move, corrompe e atrai violência como um imã. E, nos anos seguintes, um padrão arrepiante pareceu surgir. Pessoa após pessoa ligada àquele ouro ou ao dinheiro em que ele virou, teve um fim ruim. Algumas foram assassinadas. Outras morreram em episódios violentos e mal explicados. Outras foram arruinadas, presas ou simplesmente sumiram da história. O rastro do ouro do Brink's-Mat virou, na narrativa popular, um rastro de corpos e vidas destruídas, atravessando anos e continentes. As pessoas começaram a falar, meio a sério, de uma maldição, como se o ouro carregasse um veneno que punia quem ousasse tocá-lo. Mas vale ser honesto e cuidadoso aqui, como esta história merece. Maldição não é uma coisa real. O que é real é que somas enormes de dinheiro criminoso atraem violência, traição, ganância e paranoia, e que quem lida com fortunas roubadas costuma criar inimigos perigosos. Não é preciso nada de sobrenatural para explicar um rastro de mortes em volta de 26 milhões de libras em ouro roubado. Além disso, os relatos divergem sobre quantas mortes estavam de fato ligadas ao caso e quantas foram coincidência ou lenda acrescentada depois. Ninguém pode afirmar com certeza onde terminam as conexões reais e onde começa o mito. E essa incerteza é parte do que mantém a história viva há décadas. A verdade humana por trás da palavra maldição é mais assustadora do que qualquer história de fantasma. A confiança vira suspeita. Sócios começam a se perguntar quem pode falar. Quem segura um pedaço de uma fortuna quente fica rico e apavorado ao mesmo tempo. Alguém que vale a pena roubar, silenciar ou entregar. Multiplique isso por dezenas de pessoas ao longo de muitos anos e você não precisa de maldição para explicar os corpos. Precisa apenas da natureza humana empurrada ao pior, por um prêmio grande demais para dividir e perigoso demais para guardar. A fome que levou Mickey McAvoy a perseguir o maior golpe de todos não o colocou apenas numa cela. Ela arrancou uma fortuna de dentro de um cofre e jogou no mundo,
tão grande e tão quente que parecia queimar quem chegasse perto. Ele queria ser o homem que fez o impossível. Conseguiu. E o impossível, uma vez solto, se mostrou impossível de controlar. Boa parte do ouro nunca foi recuperada. Foi derretido, disfarçado, espalhado, gasto, enfiado em imóveis, empresas e contas escondidas, dissolvido no mundo comum onde não pode mais ser identificado. Em algum lugar, em anéis, moedas e barras que passaram por incontáveis mãos honestas, pedaços daquela fortuna podem estar circulando até hoje, com a origem invisível. Imagine uma última cena. Uma rua comum, anos depois daquela manhã de novembro, a vitrine de uma joalheria pegando a luz. Em algum lugar exatamente assim, segundo quem perseguiu esse caso por décadas, pedaços da fortuna podem ter terminado a viagem, derretidos, refeitos e vendidos a estranhos que nunca souberam o que estavam comprando. Uma barra roubada vira um anel numa mão honesta. É para lá que 26 milhões de libras em ouro podem ir. Não para a lenda, para a vida cotidiana, escondidas à vista de todos. O cofre foi esvaziado, as fechaduras foram trocadas, as manchetes envelheceram, as perguntas não. Quanto do ouro ainda está por aí? Quantas mortes estavam realmente ligadas a ele e quantas foram apenas sombras que jogamos sobre uma história grande demais? Os homens que invadiram aquele galpão acreditavam que estavam roubando uma fortuna. Talvez o que tenham feito de verdade foi soltá-la. O ouro deixou muita gente rica, depois